Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um pop do chopper dessa versão de vaquinha. Então bora pra aula. Para a cabeça nós vamos utilizar o molde de cabeça Function M da Vivi. O isopor vai ser 5 por 4 por 3,5 centímetros e 120 gramas de massa. Para fazer essa tonalidade de massa eu utilizei 2 partes de branca para uma de chocolate. Daí, caso você não tiver, você pode usar qualquer tipo de marrom e colocar um pouquinho de laranja no lugar. Coloquei a massa aí dentro do molde. E aí eu venho abrindo essa cavidade com um rolinho para poder posicionar bem certinho o isopor. Coloco ali, pressiono bem. E o importante nessa hora é você não deixar nenhum espacinho com ar aí entre o isopor e a massa. Então eu puxo aí com o pincel 104 da Condor. E aí vocês vão ver que vai ficar o isopor aparecendo e eu acabo colocando um pouquinho mais de massa. Então, mas a quantidade eu já coloquei exata para vocês, já contando com esse tanto aí que eu coloquei a mais. Aí com o auxílio de uma esteca agulha, eu coloco ali, abro as laterais para poder sair a cabeça de dentro do molde. Como esse molde ele tem o narizinho já, eu tiro ali com a estequinha. E agora eu vou com a vaselina, vou passar lá nas mãos e vou alisar para deixar a cabeça o mais lisinho que eu conseguir. Eu não me preocupo em não deixar nenhuma marcação e nem, né, uma rachadurinha, porque depois eu vou ensinar vocês como eu faço para arrumar essa cabeça depois de seca. Agora com esse instrumentinho aí eu abro, né? Você pode usar só o pincel modelador, caso você não tiver nesse formato. Só pra gente poder depois encaixar o arame ali pra fazer a estruturação. Pra secar eu sempre gosto de colocar um palitinho de churrasco pra espetar ali no isopor e deixar ele em pé sem fazer muita marcação, mas se você não quiser também não tem problema. Pro corpinho eu vou utilizar aí uma bolinha de 3 centímetros e aí eu tento achatar um pouco na parte de cima pra ele ficar um pouco oval, né? Que aí é onde vai ficar mais ou menos o pescoço dele. É importante sempre que você for utilizar uma bolinha e você não for passar fita crepe, passar essa camada de cola em volta antes. Aí a cabeça já tá seca, então ela diminuiu um pouquinho ali. Vocês vão ver que ela ficou um pouquinho menor do que a referência, mas não tem problema. E aí a bolinha é só pra vocês verem que ficou bem certinho ali. Vou usar 13 gramas de massa para fazer o corpinho. Eu sempre sova muito bem a massa antes de modelar ela. E aí depois da bolinha já seca a cola, eu achato e vou envolvendo ela ali com a palma da mão. Até que ela fique esse formato de coxinha. Aí alisa bem com a palma da mão e com os dedos, para tirar a marcação de digital ou de alguma outra marca que possa ter ficado. Aí é onde a gente vai colocar como se fosse os ombros dele, né? E o pescoço. O pescoço ele não tem muito, né? Então é só para deixar ele no formatinho certo. Sempre usando a imagem de referência para ver se ficou legal o tamanho ali do tronco e do quadril. Cortei um pouquinho ali porque eu achei que sobrou bastante na parte de onde vai ficar o pescoço. Espeto um palitinho de dente, porque depois a gente vai colocar ele secando em um macarrão daqueles de piscina. Aliso mais um pouquinho com a palma da mão. Lembrando que o corpinho eu faço todas as partes e eu só vou mexer nele de novo no dia seguinte. E a cabeça eu deixo secando antes de colocar o focinho, colar o olho, essas coisas, por 48 horas, tá? Secando. Para cada bracinho, 2,2 gramas de massa. Faço uma bolinha, depois eu faço um rolinho com ela. Com a ponta do dedo eu vou afinar um pouco mais ali onde vai ser o bracinho. Deixo uma pontinha, né? E achato bem para fazer a mãozinha dele. Aí vou medindo ali, sobrou um pouco de braço, aí eu acabo cortando um pedacinho. Meço mais uma vez para ver se ficou no formato certo, no tamanho correto também. E aí com uma estequinha gravata eu só faço a marcação entre os dedinhos. Que no caso são 2, né? Só, no casquinho dele. Aí eu aliso um pouco, dou mais uma macetada. A pontinha eu deixo ela um pouco mais fina. E junto. Fiz os 2 bracinhos, mostrei o processo só de um, porque é a mesma coisa, a única diferença é que vai mudar os lados. E agora
para as perninhas, 2 gramas para cada uma. O processo inicial vai ser basicamente igual ao que eu fiz para fazer os bracinhos. Eu faço a bolinha, depois o rolinho, só que para fazer o pé, na hora de dar essa afinada, eu coloco bem no meio, assim, de onde eu fiz. E aí deixo um espaço maior, mais gordinho. Aí eu só viro a parte onde vai ser a perninha, eu só dobro mesmo. E aí eu achato e vou fazendo o formato mais parecido possível ali da imagem de referência. Eu vou fazendo um pouquinho e vou medindo. É importante deixar a base do pezinho dele bem retinho, para depois, na hora de colar a base, não ter nenhum problema. Ajeito ali o calcanhar e venho com a esteca gravata fazendo essa separação do dedinho dele ali. Finalizados os 2 pezinhos, a gente vai agora consertar a nossa cabeça. Então a gente vai usar água, lenço umedecido e a lixa d'água número 400. Vocês podem ver que ficou bastante marcado. Então, pra gente consertar, a gente passa água em toda a superfície. Com a lixa, a gente vai fazendo movimentos circulares. Ela vai ficar bem melecado. A gente lixa um pouco, depois pega o lencinho umedecido, passa ali pra tirar esse excesso de massa que acaba soltando, né? E a gente vai fazer esse processo quantas vezes achar necessário. Então, quanto mais você fizer, mais lisinho vai ficar, né? Então, vai depender muito de como ficou depois que você modelou ali sua cabeça. Atrás não tem muita importância, nem na parte de cima, é mais ali na frente onde vai aparecer o rosto e um pouquinho da bochecha, porque a gente vai colocar o chapéu, então não vai aparecer. Para fazer os olhinhos, vou usar esses adesivos resinados da Styler Biscuit. Depois eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo, onde vocês podem encontrar eles. Uso um acetato só para marcar ali a distância de um olho para o outro, para depois poder marcar na cabeça. Coloco ali em cima da cabeça e pego você pode usar, ou você pode furar, né? Tem gente que fura ali o olhinho, mas eu acho que dá muito trabalho. Então eu acabo pegando só uma caneta e faço um furinho bem no meio ali por baixo, só para marcar bem o meio onde eu vou colar os olhinhos. Os olhinhos, eles já são autoadesivos, só que eu gosto de colocar um pinguinho de cola instantânea. Eu uso a da Tech Bond. E aí coloco mais no centro ali, só para não correr o risco de soltar, né? Tem que tomar muito cuidado na hora de colocar e não colocar excesso de cola para não vazar nas laterais. É por isso que eu utilizo ali ou pode ser um palito de dente ou qualquer outra coisa que você tiver aí que vai ser descartado depois. Alinho bem certinho, porque depois que colocou a cola instantânea não tem como mexer. Pressiono bem e tá colado. O focinho dele eu vou usar esse molde também da Vivi. A gente vai adaptar ele, que na verdade ele é de Function P, para pet mesmo. E aí a gente vai adaptar. Você vai fazer uma coxinha e colocar bem a pontinha no nariz. E a quantidade de massa vai ser até a superfície ali do molde. Dá uma bela alisada, né? Pra ficar bem certinho. Aí, vamos tirar a massa. E ele ficou assim. Eu sempre gosto de dar uma puxada na massa na parte de baixo para facilitar na hora do enxerto. Passei uma colinha branca, PVA extra forte. Posiciono bem, o nariz fica bem na linha ali do final do olho. De uma esteca ali de inox eu vou fazer essa junção, mas se caso você não tiver, pode usar mesmo o pincel, o 104 da Condor, que eu vou usar depois, eu só faço com esse daí para facilitar, porque eu já tô acostumada, mas pode ir direto pro outro pincel modelador. Com um boleadorzinho a gente vai abrir a cavidade da boca. Se você tiver um boleador um pouquinho maior, pode ser também. Eu acabei abrindo um pouco mais porque eu achei que tinha ficado pequeno e eu não tinha um boleador um pouco maior.
Para fazer o enxerto para amolecer ali, vocês podem usar água. Eu costumo usar o Poliflor, mas tem gente que não gosta e tem gente que não se adapta, né? Eu, como já tô acostumada, acabo usando Poliflor mesmo. Para amolecer a massa ali, venho com o pincel modelador, o 104, para fazer essa junção do focinho com a cabeça. Dou uma alisadinha ali no narizinho, porque ali tem os buraquinhos, né? E no nosso pop não tem, então a gente não quer que fique esses buraquinhos. Sempre quando eu faço essa junção, eu pego e passo o dedo pra tirar, porque não adianta, fica a marca do pincel. Então eu passo o dedo antes, pra depois vir com o pincel de água pra tirar esse resto de marca que tiver aí. Mas aí antes de passar o pincel, eu vim com esse daí só pra terminar de tirar a marcação do focinho ali. E agora, com o pincel de água, a gente passa ali pra tirar todo o resto de marca que tiver. Eu gosto de usar o álcool comum, esses que a gente compra no mercado. Tem gente que prefere água. Eu prefiro o álcool porque ele evapora mais rápido, então às vezes você tá na correria, ele quer que seque rápido e que não fique marcado, então eu acabo usando o álcool mesmo. Assim foi como ficou. E aí no final eu acabei mudando um pouco de ideia e achei que ia ficar mais bacana fazer essa marcação na boquinha dele. Então você pode usar qualquer esteca que você tiver aí de pontinha de faca, faz essa marcação no meio e a gente vai marcar as laterais da boquinha. Aí já vem arrumando o buraquinho, porque a massa já estava começando a ressecar, né? Então a gente vai ajeitando conforme a necessidade. E aí com o pincel ali eu marquei um pouquinho mais as laterais e para deixar a parte de baixo da boca um pouco mais para dentro do que a de fora, para dar esse efeito como se ele tivesse mesmo com a boca aberta e meio que sorrindo. Na verdade não é um sorriso, né? Mas tá bom. Deixar essa cabeça secando e vamos para a estruturação, né? Passar o araminho ali nos pés. 3,5 centímetros em cada perninha. Primeiro eu furo com uma esteca agulha antes de colocar, porque como já tá ressecado o corpinho, eu coloco o arame, né, quando já tá ressecado, porque fica mais fácil para colocar sem estragar a modelagem. E aí com auxílio, né, de um alicatinho, eu coloco esse arame, deixo uma quantidade para fora, não coloco até a parte de baixo, porque a intenção não é vazar esse arame, porque a gente vai colar em uma base acrílica. Então, passado nos dois pezinhos, a gente vai colocar agora no tronco, que são 2 arames de 5,5. Eu uso o número 16, mas se você tiver o 14 para esse tamanho de pop também dá. Coloco ali até chegar no meio, assim, da barriguinha dele. E é isso. Bora para a próxima aula.